First rule of Fight Club is... Houston, we have a problem. And here we go. Sim! Sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Este é o RatosCast, podcast oficial dos Ratos de Cinema, e essa é a nossa quarta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo, ele raspou a cabeça e tatuou uma cruz após assistir esse filme, Renato Maciel. Salve, salve, rataria! Beleza? Finalmente vamos fazer aqui um brinde à ultraviolência. Muito bem. Aqui com a gente também, ela veio para provar que este não é mais um filme de macho. Patrícia Costa. Olá, olá, caros amigos do Já Cinema, tudo bem? Cara, também pode ser um filme para mulheres, hein? Quem sabe? Olha só, muito bem. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você pode acompanhar nossos outros episódios no nosso site, que é o ratosdecinema.com. Você pode nos enviar mensagem no nosso site, no nosso Twitter, no @ratos_cast, e nos nossos dois e-mails, que são ratoscast@gmail.com e contato@ratosdecinema.com. Nosso cast também está disponível pelo iTunes e pelo Castbox para você conferir em qualquer plataforma, a qualquer hora, com toda a melhor qualidade possível para o seu conforto. Nosso tema de hoje será o filme Brawl in Cell Block 99, ainda sem título em português, do diretor S. Craig Zahler. O filme conta no elenco com Vince Vaughn, Jennifer Carpenter, Clark Johnson, Udo Kier e Don Johnson. Na trama oficial, o ex-boxeador Bradley Thomas acaba sendo preso por causa de um acordo que deu errado. Dentro da cadeia, ele encontra vários de seus inimigos e homens que o obrigam a cometer atos violentos e brutais. Por incrível que pareça, a gente já faz esse cast já há algum tempo, mas primeira vez que eu não consegui encontrar absolutamente nenhuma informação quanto foi o custo de produção desse filme e qual foi a arrecadação total desse filme. Absolutamente em lugar nenhum, nem nos sites especializados revelaram os valores que envolvem esse filme, mas saiba logo de cara, se você não ouviu falar desse filme, é porque é um filme independente. Acho que independente é a maior palavra que a gente pode usar para descrever esse filme. Ele é bem independente mesmo. É ultra independente. Como nós sempre fazemos, nosso cast será dividido em duas partes. A primeira parte sem spoilers, para você que não conhece o filme, descobrir mais sobre ele e você ver se você se interessa. Vale a pena correr atrás dele, encontrá-lo em alguma plataforma aí para você poder assisti-lo. Se você já assistiu o filme, você já teve essa oportunidade, então você vai querer ficar até o final para nossa parte com spoilers, que aí sim nós vamos falar dos detalhes e das surpresas e por que esse filme se destacou tanto pra gente fazer um cast especial sobre ele. Eu vou começar com a nossa primeira dama. Primeira dama é ótimo. Patrícia. Se o Maguinho não escute isso, que ele vai ficar com ciúme, né? Sim. Eu queria só abrir dizendo o seguinte: o responsável por eu ter assistido esse filme foi o Renato Maciel, que me indicou esse filme. Eu já tinha ouvido falar no filme, eu não vi o trailer, não tinha visto nada. E o Renato me falou: vê que você vai gostar. Foi no cast do Thor. Foi no cast do Thor, exatamente. E aí eu, falei, não, vou correr atrás, porque se o Renatão falou que eu vou gostar. Agora, eu fiquei curioso, Paty, como é que você descobriu sobre esse filme? E você tinha alguma expectativa? Você já sabia mais ou menos o que esperar desse filme? Ou você foi completamente pega de surpresa com ele? Então, tem um podcast aí que chama Rato Cinema, que eu ouço, e eu conheço uma galera aí que faz esse podcast. E aí a gente tem um grupo no qual se fala sobre várias coisas. E aí nesse grupo tinha uma pessoa que tava lá: assiste esse filme, assiste esse filme. Esse filme. E aí foi assim, aí eu fui lá e assisti o filme, que foi você, Marcelo, que indicou o filme, e como eu geralmente gosto muito das coisas que você indica, eu fui assistir também muito como você, a gente acabou sendo uma corrente do bem isso aí, hein? O Renato indicou pra você me indicou e estamos aqui. Sem expectativa nenhuma, não vi trailer, você indicou, eu falei, assisti, e aí foi isso. Não tinha expectativa absolutamente nenhuma mesmo, assim, não sabia nem... pelo nome você tem uma ideia do que vai ser, mas não tinha ideia, não dá pra ter ideia do que vai ser. Renatão, você que começou essa corrente do bem, então, como é que você soube sobre esse filme? Como é que você se interessou por ele? Você tinha alguma expectativa antes de assisti-lo? Não? Então, eu conheci ele muito pelo acaso, porque eu assisto muito YouTube, né? Eu basicamente assisto YouTube e Netflix. Entre os canais que eu assino é o do Hollywood Reporter. E eles fazem sempre entrevistas e comentários e coberturas de festival. E esse ano eles fizeram a cobertura do Festival de Toronto, em setembro. E lá eu vi uma entrevista com o Vince Vaughn sobre esse filme. E eu fiquei curioso, fui ver o trailer, vi o trailer...
fiquei mais curioso ainda com o filme e eu fiquei no aguardo dele sair pra poder assistir, né? Eu fiquei empolgado, porque ele é diferente, né? Ele é diferente de muita coisa que a gente tem hoje em dia sendo lançada no cinema ou em video on demand, sabe? Então é legal ver esse tipo de filme ainda ser feito. Aliás, filmes de ação, né? Digamos, serem feitos dessa forma. Engraçado que o Vince Vaughn, agora com certeza depois desse filme isso mudou muito, assim, jamais seria uma pessoa que me levaria a assistir qualquer coisa. Ah, eu também. Na verdade, o fato de ser com ele, se eu soubesse antes, porque eu não sabia nada mesmo, ia me fazer demorar mais pra ver o filme, com certeza. Cara, mas ele é um ator que nos últimos anos ele tem tentado tirar um pouco essa imagem. O quê? Até o último homem, até o último True Detective. Exatamente, os dois pontos que eu ia falar. No Hacksaw Ridge ele tá bem. E o True Detective, a segunda temporada não é muito boa, mas ele tá bem também. Mas ele tá bem. Ele é uma das melhores coisas. Ele tá bem. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu conhecia o S. Craig Zahler pelo Rastro de Maldade. Foi um filme que foi muito debatido em 2015, porque foi um filme completamente independente, que várias pessoas que fazem podcast, que várias pessoas que curtem cinema lá de fora, estavam falando desse filme. Eu falei, vou dar uma olhada. Só que eu não gostei muito do filme. Eu confesso pra vocês, não foi meu tipo de filme. É um western de terror. Tem algumas coisas no filme que são surpreendentemente legais, assim, e que você realmente não espera. E assim como esse filme, ele tem cenas que se você não estiver olhando bem, você perde, né? Você vai falar assim, caramba, esse cara morreu e eu não vi. É meio isso. Então, não me agradou muito, mas é um diretor que me deixou curioso o suficiente pra eu ver o próximo trabalho dele, até porque esse filme vem sendo muito apontado também por pessoas lá fora, né? Como um dos melhores filmes do ano, pra algumas pessoas. Eu não sei se chegaria tanto pra mim, mas eu gostei bastante desse filme. Eu confesso que eu não vejo a hora de revê-lo. Até o final do ano, eu decidi que eu vou rever os melhores filmes que eu vi esse ano. E esse, sem dúvida nenhuma, tá na minha lista. Eu quero rever esse filme, até com amigos, com público, assim, pra ver a reação das pessoas. Paty, a gente não vai muito fundo na trama. Eu queria começar, na verdade, com uma pergunta. Você acha que essa sinopse que eu li, ela descreve bem esse filme que você viu? E você gostou do filme que você viu? É engraçado que eu ia fazer esse comentário quando você terminou, porque eu não consigo, eu acho que eu jamais teria conseguido descrever o filme tão bem, com tão poucas palavras, assim. Achei que foi super preciso, sem entregar nada. Foi super preciso, sem entregar nada. Assim. Cara, eu gostei muito. Eu me surpreendi até, eu acho, com tanto que eu gostei desse filme. Me surpreendeu muito. Eu acho que cada vez que eu vejo um filme assim, sem saber muita coisa, e o filme acaba me levando pra um lugar que eu não esperava, porque é óbvio que é um filme de ação, pelo nome eu sei disso, né? O contexto de Cell Block 99, então você sabe que é uma coisa de prisão. Então você tem uma certa noção do que esperar. Quando o filme começa a se desenrolar, não é nada daquilo do que eu esperava mesmo, assim. Então foi bem surpreendente. E me pegou, assim, numa cena que a gente vai falar depois, que eu vou falar mais pra frente, assim, teve uma cena que quando aconteceu, eu falei, cara, que filme é esse? Eu fiquei parada assim, tipo, porra, o que tá acontecendo? Não era nada disso que eu esperava que fosse acontecer. E é bem bacana. Uma surpresa positiva, então. Oh, muito. Renatão, você acha que essa é a maneira de ver esse filme? Se as pessoas pesquisarem o trailer desse filme, né? Foi a primeira coisa que eu fiz, foi isso. Pra pelo menos ter ideia do que se tratava. O trailer diz muito, muito pouco. É quase um teaser, praticamente. E a única coisa que você vai ver desse filme é isso, né? Além das entrevistas e tal. Você acha que essa é a maneira certa de ver esse filme mesmo? Sabendo pouco, conhecendo pouco sobre ele? Sem dúvida, porque esse é um filme que, durante a exibição dele, né, enquanto você tá assistindo ele, você vai se surpreendendo com ele. É o que a Paty falou. Você vendo a sinopse desse filme, ele parece ser o filme de ação mais genérico da história. Só que ele demora muito até virar em aspas, filme de ação que o próprio título vendia ele, sabe? Ele é muito mais do que isso. Então, por mais que ele te surpreenda e vale a pena você ir assistir sem saber nada dele, também tem uma pegadinha ali, né? Porque, por exemplo, fãs de filmes de ação mais típicos podem não gostar desse filme. Meu pai... Ai, você acha? Você acha meu que pai dá pra ama a primeira meia hora do filme. É fã de ação? Meu pai é fã de filme de ação. Ele não ia curtir esse filme. Não gostou? Não ia curtir? Ele não ia curtir. Não sou fã o filme tem essa coisa. Ele dá uma... É o que a gente comentou no do Clube da Luta. Porra, Clube da Luta, Brad Pitt, Edward Norton, porrada. Aí tu vai ver e tu fala, caralho... Não é nada disso. É nada daquilo. E eu acho que esse filme tem muito disso. Ele, lógico que ele tem a ação, tem aquela violência que a gente espera. Em contrapartida, ele é mais, quando começa a ação, né, que não é o que você espera, mas quando começa, caraca!
também, assim, é uma coisa que, cara, eu acho que quem gosta do gênero, eu acho difícil não gostar quando começa. E aí vai ficar aquela coisa assim, não, é legal, mas depois que começa. Mas eu acho difícil não gostar. Não, exatamente, mas aí que tá, é porque o filme demora pra virar o típico filme de ação. E que pra muitos fãs de ação, isso pode não agradar tanto, porque uma galera tá acostumada com, tipo... É uma galera muito chata. É um ritmo mais rápido, é o que eles querem. Pra gente, isso é legal, cara, porque esse filme mostra coisas que filme de ação poucas vezes mostra, que é um desenvolvimento, sabe, da história do personagem, uma puta jornada até chegar na real situação. O filme fala que ele é um boxeador, não sei o quê. Caralho, o filme demorou 40 minutos. Mais. Mais até. Pra você entender que ele era... o filme demora mais tempo que isso. Eu acho que a primeira meia hora desse filme afasta muita gente. Eu acho que vai afastar muita gente. E eu acho que é talvez a grande razão de que muita gente que vai ver esse filme fica se perguntando, esse filme é Brawl in Cell Block 99 mesmo, né? Esse é o título do filme mesmo, porque a primeira meia hora do filme não tem absolutamente nada disso. Nada. Se não fosse o título, eu não imaginaria que fosse ali que o filme fosse chegar. Numa briga de mão, numa cela de prisão. Saindo de onde saiu, não dava pra imaginar onde ia chegar. Não mesmo. Não, o que eu pensei não era nem onde chegar. Mas isso que é legal, né? Uma hora eu fiquei pensando assim, caralho, cadê o Cell Block 99? Não, mas quando começa, você já sabe que uma hora vai chegar lá. Que já tem todo o caminho traçado pra que chegue lá. Eu tava tão envolvido com a jornada até chegar lá, que teve uma hora que eu cheguei assim, eu olhei e falei, caralho, o filme vai acabar daqui a pouco, cadê o Cell Block 99? Cadê o Brawl? Cadê o Brawl? Mas não vamos entregar muito sobre essa parte. Eu queria falar um pouco desse diretor, o S. Craig Zahler. Como vocês falaram, ele foi extremamente surpreendente. Quando eu escrevi minha crítica lá no Letterboxd, a primeira coisa que me veio à cabeça foi o Quentin Tarantino. Não só pela questão da violência, né, extrema e gráfica e às vezes até cartunesca, mas também pela questão toda dos diálogos e... Como eu falei, eu não gostei tanto do primeiro filme dele, O Rastro de Maldade, que não é nem o primeiro, né, mas o primeiro que eu vi. É o segundo, né? O que me lembrou bastante o Tarantino dessa vez, não no primeiro filme, mas dessa vez, pra mim, a melhor coisa do Tarantino, além de toda essa questão da violência, de colocar a violência onde você não espera, te levar a algumas cenas memoráveis através de diálogos interessantíssimos, é também o desenvolvimento de personagens que, pelos diálogos maravilhosos, são interessantes. E eu acho que esse é talvez o grande trunfo desse filme. A gente pode falar da violência, a gente pode falar de cenas, como a Patrícia falou, tem cenas nesse filme que vão ficar na nossa cabeça, mas eu acho que alguns diálogos nesse filme são muito, muito bem empregados. E alguns personagens que não são exatamente... Às vezes você não sabe nem o nome daquele personagem, mas tem um diálogo legal ali, né? Em uma simples cena. Tem uma cena nesse filme que o Vince Vaughn, ele sai pra conversar com alguém no telefone, né? O cara tá preso, ele tem que falar através daquele vidro, né? Aquela cena clássica de cadeia. Essa cena é bacana. Quando ele volta, 2 policiais falam uma coisa. Cada um fala uma coisa. Só essa cena, eu já tava eu falei, isso é cinema, isso é cinema, isso é brilhante. Você não sabe quem são aquelas pessoas, mas aquele simples diálogo ali, você já entende qual era a conversa que veio antes. Então, eu acho que a maneira que ele leva o filme dele e que, ao mesmo tempo, ele vai apresentando os personagens dele, principalmente o personagem do Vince Vaughn, eu fiquei maravilhado. Então, eu queria saber de vocês, o que vocês acharam do trabalho desse diretor, que é o primeiro filme que vocês veem dele, né? De que maneira vocês acham que esse cara surpreendeu vocês e quão talentoso você acha que ele foi nesse filme? Vou começar com o Renatão dessa vez. Eu acho que o Craig, ele mostra um completo entendimento dentro da dinâmica do gênero de filme de ação. Ele é um diretor de fotografia, então ele já tinha uma visão bem clara do que ele queria criar, e isso ajuda na hora de criar boas cenas de ação. São cenas brutais de pura violência, filmadas em planos longos e sequenciais. Às vezes ele mantém a câmera fixa num ponto e cria toda a ação ali. Eu acho que isso acrescenta muito pra cena e acrescenta muito pro filme, porque ele passa longe de ser um típico exploitation, sabe? Um típico filme de Grindhouse dos anos 70, que eu acho que é o que a gente vê muito na hora de assistir o filme. Você assistiu a primeira vez, a primeira referência que você tem é isso. Mas, exatamente pela questão que você comentou, dos diálogos, eu acho que não é uma simples violência gratuita, sabe? Justamente, tudo muito justificado, na verdade, devido ao tempo que eles dão pra desenvolver os personagens, desenvolver a história. Às vezes, como você mesmo disse, dá
momentos pequenos para certos personagens, mas que já marcam eles dentro da história, dão uma verdade para eles e uma naturalidade para a cena. Então eu acho que isso é um grande acerto dele. Patrícia, você gostou do trabalho do Craig Zoller? Cara, ele escreveu e dirigiu, né? E tem uma coisa assim que nesse filme que foi que eu falei antes, que realmente me pegou, que foi essa coisa assim, que você já falou também, desses diálogos. De você ter uma coisa que você consegue ver. O grande problema dos filmes de ação é que são filmes de ação. Então aquilo ali tá acontecendo e muitas vezes você não consegue imaginar que aquilo aconteceria na vida real em momento algum. Você não consegue ver aquelas pessoas tendo aquelas conversas. E nesse filme não. Logo no começo tem esse diálogo que eu fiquei assim, caraca, isso poderia acontecer facilmente. Eu consigo ver isso acontecendo facilmente. Todos os detalhes, assim. Então é muito minucioso em termos de detalhe de uma ação que se aproxima muito da realidade, por um lado, que é essa questão da construção dos personagens, né? O filme toma esse tempo que a gente falou de meia hora, 40 minutos antes do filme de fato começar a virar ação, pra construir esse personagem e todas as sensações em volta dele, a vida dele, justificar o que quer que seja que venha acontecer com ele. Então isso é muito inovador, eu acho, em se tratando desse tipo de filme de ação. O Renato falou dessa coisa da posição das câmeras. Tem uma coisa na ação que também me incomoda muito, que você não vê as brigas, né? Você vê recortes, assim, as pessoas estão se batendo. Tem essa coisa da edição que te dá essa sensação de que a briga tá acontecendo, e ele não, ele coloca a câmera ali no último lugar que você espera que a câmera vai estar, e você vê aquela briga, você vê que aquelas pessoas estão de fato, né, coreografadamente envolvidas naquilo, você vê os movimentos, você vê o... E não é uma grande coreografia, né? É bruto. É como uma briga de verdade, meu. Quem tem bruto. É uma briga de verdade. É porrada mesmo, cara, é porrada mesmo. É tipo, é lento, são movimentos lentos, aquela as pessoas coisa... se cansam. É verdade, cara. As pessoas dão 3 socos, as pessoas já estão cansadas, né? Elas têm que dar um tempo pra se recuperar e tal. E quem tá melhor preparado acaba às vezes levando vantagem. E tem uma coisa assim, né, do tamanho do Vince Vaughn, né, que geralmente ele nos filmes, ele fica, nos filmes ruins que ele costuma fazer, ele fica com aquele jeito desengonçado que se usa. Nesse filme, não, ele é uma muralha, ele tá ali, tipo, eu quero ver o maluco parar na frente dele e vai fazer o quê? Então, assim, isso é bem explorado demais, assim, então eu acho que ele soube explorar muito bem, a direção soube colocar a câmera no lugar certo, explorar as cenas de luta, construir esse personagem muito bem, então eu acho que foi surpreendente mesmo, por isso que eu fiquei tão animada pra ver o trabalho dele anterior. Mesmo você falou, né, um western de terror, uma coisa assim, e eu cheguei a ver um pouquinho mais sobre esse primeiro filme, mas ainda assim eu fiquei curiosa pra ver o que tem aí. O Vince Vaughn, a gente falou, é um ator que não atrai tanto a nossa atenção, mas eu acho que você acabou de descrever como ele é perfeito pra esse papel, né, não só o porte físico dele, uma coisa que eu gostava do Vince Vaughn até o Psicose, eu confesso que eu peguei uma raiva dele depois do Psicose, não tanto por culpa dele, mas eu acho que colocar ele no papel do Norman Bates, você completamente descaracterizou o Norman Bates. Norman Bates, ele é um cara magrinho, introspectivo, raquítico, sabe, tipo, que não poderia fazer mal a uma mosca, literalmente como ele fala no filme. E quando você coloca o Vince Vaughn daquele tamanho que ele tem, né, naquele papel, por melhor ator que ele seja, ele pra mim não que funcionou. Nem é tanto assim. Não funcionou. Que nem é tanto assim, né? Mas enfim, nesse filme, até o porte físico dele é bem explorado. E como eu falei, tem um diálogo que meio que brinca com isso também, né? Essa cena que você falou, Paty, do início do filme e tal, você vê um pouco da parte bruta dele também, mas você vê muito, mas muito dessa questão do diálogo e da questão de quão bom ator ele é. Nesse filme, principalmente, como ele tá bem, como o personagem dele é muito bem desenvolvido, mesmo que seja nos primeiros 20 minutos, 15 minutos. Eu queria que vocês falassem um pouco também desse trabalho do Vince Vaughn, porque às vezes assim, a pessoa que tá escutando a gente se interessou pelo filme, mas fala, cara, o Vince Vaughn não, por favor, depois de fazer... mas era isso que eu ia pensar, exatamente isso que eu pensaria. Porra, será que eu perco meu tempo vendo o Vince Vaughn? Por que o Vince Vaughn tá tão bem nesse filme, Renatão? Fala pra gente. Eu acho que é exatamente por isso, porque ele achou um equilíbrio perfeito entre um personagem que ao mesmo tempo é sensível e ao mesmo tempo é extremamente violento. Fiquei pensando na maneira dele no filme, né, como ele se movimenta, como ele luta, sabe, como ele age, como ele não expressa os sentimentos dele. Ele é tipo aquele macho alfa, sabe, que ele sente as coisas, mas ele fica guardando pra ele ali. Ele tem aquele carcação ali, mas por dentro o que ele quer é um propósito muito simples, que é proteger a família dele, dar um bom futuro pra esposa, pro filho que vai nascer. Então ele quer aquilo, só que ao mesmo tempo ele parece aquele brutamonte que tá no modo operantes dele de sobrevivência, sabe, e ele
me parece muito um Frankenstein, né, na forma que ele age dentro do filme. Porque ele é todo duro, todo bruto, sabe? Ele resolve tudo na ignorância, porque é a maneira dele de lidar com as coisas. Só que ao mesmo tempo, existem cenas, as cenas que ele tá preso, as cenas que ele tá isolado, uma cena no começo do filme onde ele dá uma explosão do que ele tá sentindo. Ali você vê a sensibilidade que tem por trás daquele personagem, e o Vince Vaughn, ele, pra mim, demonstrou muito bem essa raiva e essa angústia que tá dentro dele, ao mesmo tempo sem expressar tantas emoções. Eu não diria isso, mas ele acabou sendo perfeito pra mim no papel. Sim, ideal. Com certeza, assim, ele não é uma pessoa que me levaria pra ver nada, porque a minha relação com ele também não é uma relação, assim, boa com os trabalhos antigos dele. Mas é surpreendente o que ele faz, assim, né? Eu acho que é facilmente pra mim a melhor coisa que eu já vi ele fazer. O Renato falou do personagem, apesar de ser um cara violento, tem uma outra coisa que é interessante, assim, tem um senso ético, né? Que perpassa ele, assim, que é identificado por outros personagens. Ele, às vezes tem isso, né? O cara que é violento, mas a gente tá acompanhando esse personagem naquela ideia da redenção, do vilão que vai se tornar herói. Não tem nada disso, assim, mas ainda assim é um personagem que ele é múltiplo. E isso é bacana no roteiro também. Essa construção do personagem que o Vince Vaughn conseguiu transmitir muito bem, que é um cara que fez escolhas ruins, que é aquilo ali, é um cara violento, mas que não é só isso. Ele tem muitas camadas, e isso é muito legal, né? E ele conseguiu transportar isso de uma maneira que é, assim, impressionante mesmo, inesperada até. E é um desenvolvimento de personagem não só, como o Renatão falou, não só físico, né, mas mental, emocional, principalmente, né? As pausas que ele faz. Tem um momento no filme que ele fala: não chega perto de mim não, que eu ainda tô nervoso, é muito cedo ainda pra você chegar perto de mim. Isso é muito legal dele, porque você vê que ele é um cara que ele sente uma dor. Ele sente muito menos a dor física e muito mais a dor emocional, né? E isso transpassa muito no olhar dele. É muito interessante. Você consegue ver que ele tá sofrendo, né? Isso é muito interessante. Você consegue perceber que aquela dor tá ali. Principalmente quando ele tá lá mais sozinho, quando ele tá, ou sei lá, na cela, ou no carro. Você consegue perceber que aquela dor tá ali. Pois é, e como vocês falaram, isso ainda é um filme de ação, né? A gente tá falando ainda, tá fazendo um cast de um filme de ação. E a gente não falou quase nada de ação ainda, né? Não, é porque a gente tá explicando o filme ainda. Com spoilers a gente chega no Brawl. Pois é. Aí a gente tá só na introdução. Aí a gente vai faltando 10 minutos pra acabar o cast, a gente vai falar sobre o Brawl. Mas olha só, a gente vai falar dos outros personagens, tem outros atores interessantíssimos nesse filme também. Eu quero falar de alguns deles, mas antes da gente pular para a parte dos spoilers, eu queria pedir pro Renatão, se você tivesse que categorizar esse filme, né? A gente falou em ação. Eu, sinceramente, eu não sei. Pra mim, ele continua sendo um drama com algumas partes de ação bem exageradas. Lembra mais o estilo do Tarantino, do Robert Rodrigues, mas, assim, como eu queria que eles fossem hoje. Como eles já foram, e hoje eu queria muito que fosse. Eu sou um dos maiores críticos do Tarantino, desse cast aqui. E esse cara, eu acho que ele pode dar uma sequência a esse estilo de filme que a gente curte. Como você falou, anos 70, cara. Completamente anos 70. Filmes com um andamento bem lento, filmes até mais longos, né? Esse filme tem 2 horas e 20. Ele requer um pouco de paciência do espectador, e depois lá na frente ele tem um payoff. Mas eu queria te perguntar o seguinte: como é que você explicaria esse filme? Como é que você definiria esse filme? Uma pessoa que tem a menor ideia do que se trata desse filme, nunca ouviu falar desse filme. Um drama extremamente violento. O drama perfeito pro seu pai assistir no domingo. Patrícia, você. Cara, não tem outra coisa pra dizer, é isso, um drama extremamente violento. Mas engraçado, assim, que você falou isso do Tarantino, esse filme me lembrou outras coisas e outras pessoas também. Com relação a essa coisa da violência, me lembrou muito o Guilherme Del Toro. Ele tem uma maneira de abordar a violência no meio do nada, assim, onde você não espera, excessivamente, que me lembrou muito algumas cenas desse filme também. Apesar de ter uma pegada que é muito mais de imaginação, muito mais por um outro caminho, mas em termos de colocação da violência, tem uma coisa que me lembrou muito. E eu lembrei também. Sabe o que o Vince Vaughn me lembrou? Que eu não podia deixar de falar isso. O Steven Seagal. Que isso? Tem muitos momentos que eu fiquei assim, caralho, parece Steven Seagal. Tem um filme que tem uns filmes assim, que ele é meio sério, ele é mais fechado, mas tem aquela coisa assim de... Não, o Steven Seagal sempre é sério. Acho que eu nunca vi ele sorrir na vida.
Mas não tem uma coisa assim, o Renato falou do meio Frankenstein, assim, mas tem isso, né? Uma coisa assim, mas bem em alguns momentos sem expressão, assim, mas aquela raiva assim no olho, aquela coisa assim. Eu achei muito curioso isso também. Enfim, então eu acho que a gente já falou tudo que a gente poderia falar. Espero que você esteja interessado o suficiente pra buscar esse filme. Se não for o seu tipo de filme, é realmente, pelo que a gente falou aqui, não vai insistir, porque provavelmente, talvez você vá se decepcionar, não sei. Apesar de que eu acho que, né, a gente tem que arriscar, ver qualquer coisa, cada um vai tirar a sua opinião. Pelo jeito todo mundo gostou, todos nós daqui gostamos, e nós vamos desenvolver mais um pouco nessa parte dos spoilers. Vocês estão prontos? Tô pronto. Vamos que vamos. Podemos? Podemos. Então, spoilers para o desconhecido Brawl in Cell Block 99 a partir de agora. What the fuck is that? You want answers? I want the truth! I have been dying to tell you. Vamos falar um pouco da trama, que foi uma coisa que a gente não conseguiu falar muito na parte sem spoilers. Renatão, o que mais te surpreendeu nesse filme? O que você achou mais interessante dele? O que você achou que valeu tanto a pena nessa trama surpreendente? Sem dúvida a jornada dele. A gente já comentou muito aqui do tempo que o filme dá, e o que eu acho que mais me surpreendeu é isso, é o tempo da jornada daquele personagem, porque você se coloca junto daquele personagem durante aquele tempo inteiro, e eu acho que isso que é o mais legal da trama. Tem 2 horas e 20, mas ele poderia ser um filme de 1h30, 1h20. Fácil, rola a situação, ele vai preso, ele precisa resolver a situação dentro da cadeia e sobreviver e proteger a família dele, acabou. É um típico filme aquele que passa domingo à noite na Globo, super genérico. Só que não, esse filme ele perde tempo na revista dele pra ele entrar na cadeia. E não só perde tempo uma vez, mas perde tempo 2 vezes. Sim. Pra ele entregar as coisas dele quando ele vai entrar na cadeia, ele tem que deixar os pertences dele. Repete a cena 2 vezes porque ele fala uma coisa que não agradou o cara, então ele volta aquilo tudo, e isso é maravilhoso. São detalhes, cara, são tão pequenos, mas que acrescentam tanto. Pois é. É o que eu falei, tem personagens nesse filme que são mínimos. O personagem que recebe ele e começa a fazer umas piadas, e fazer umas piadas, e fazer umas piadas. E é aquele típico personagem clichê de aquele policial que tá lá há muito tempo, aí ele tem que repetir a mesma coisa pros presos e tal. Depois ele pede desculpa, falou, não, desculpa aí e tal, você poderia curar o câncer e tal. E, quer dizer, ele começa de uma maneira jocosa, e depois você vê que aquele cara é um cara que tá ali, ele precisa da família dele também e tal. E aliás, botaram um ator muito bom, um ator que eu já vi várias vezes, até nos filmes dos irmãos Coen. Agora me foge o nome de quem é, mas enfim, ele tá bem ali, né, o cara da barbicha. Aí a mesma coisa acontece com o oficial penitenciário lá, que depois pede desculpa pra ele, pô, desculpa, eu tava tirando onda da tua cara, que você é boxeador, você tem cara de boxeador, desculpa aí. Eu queria você pra minha equipe de boxe e tal, treinar com a gente. Então você vê que os caras, eles não são aqueles malvados. Apesar do personagem do Don Johnson... tem uns... Exato, isso que eu ia falar. Tem os clichês de vilão de filme de ação dos anos 70, mas durante boa parte eles são bem normais, vivendo situações normais dentro da cadeia. Por isso que quando a violência explode na sua cara, você fica tão chocado, porque caralho, você tá vendo um filme de drama de um cara que tá lá e vai preso, porque ele tem, como a parte comentou, as questões morais dele que impedem ele de fazer certas coisas, e de repente o cara tá lá porrando um policial, quebrando o braço dele com um osso exposto, e vira aquela loucura toda. O personagem dele vai perdendo o controle, assim como o filme vai perdendo o controle de uma certa forma, né? Exatamente. Isso que surpreende tanto na história. Patrícia, pra você, o que foi a grande surpresa? Eu senti que você queria falar na parte sem spoilers. O que foi tão surpreendente pra você que sabia tão pouco do filme? Foi essa coisa que o Renato falou agora, né? Você tá ali, pessoas vivendo naturalmente e com diálogos que a gente falou antes, né? Que realmente te convencem que aquilo ali é como seria se fosse uma situação real, que você realmente acredita que, pô, caraca, deve ser assim, né? Em raras vezes você vê um filme que você tem pessoas na prisão e você acha que realmente deve ser assim. E aí, isso foi uma coisa que aconteceu, assim. Eu fiquei muito assim, cara, deve ser exatamente assim que as pessoas falam e deve ser assim que se comportam. E de repente você vê essas explosões de violência muito grandes. Mas aí é que tá, tem essa coisa da questão moral que eu até citei, assim, que você sente no começo do filme que ele tem uma ética, que, por exemplo, mesmo na hora no início, assim,
início lá, quando ele começa a discutir com ela, em momento algum eu achei que ela tava se sentindo ameaçada, assim, fisicamente por ele. E isso é curioso, né? Que você vê um cara daquele tamanho. E aí eu acho que esse foi o primeiro momento pra mim que foi, cara, esse filme tem alguma parada muito diferente. Porque você vê, numa situação assim, a primeira coisa é você, cara, esse maluco vai enfiar porrada nessa mulher, isso era o óbvio. Então, essa cena pra mim foi essa cena, né? E o que se seguiu foi pra mim, assim, o que me ganhou realmente nessa construção dessa história. De você ter uma coisa que é bem possível, né? Esse filme tem uma tensão interessante, porque você logo de início, você tem essa cena onde ele destrói o carro, e é de uma maneira bem lenta, ele fica uns bons 5 minutos batendo naquele carro, e aí você descobre também coisas sobre o personagem dele, por exemplo, são coisas mínimas, que tipo, ele parou de beber. Ele não bebe mais, que provavelmente, como é clichê em vários filmes, o cara bebia e, né, arrebentava com a cara de várias pessoas. Mas aí também, o filme brinca com isso, né? Porque se ele é um cara brigão e tal, e ele parou de beber por isso, por que ele não tem ficha na polícia? É um detalhe mínimo, mas eles falam, você tem ficha limpa. Então, assim, eu achei interessante, porque isso aí remete a outra coisa. E aí, como é clichê em qualquer filme onde o cara parou de beber, em determinado momento no filme você espera que ele vá beber. E ele tem momentos no filme que ele poderia beber, e isso não é tocado no filme. E não acontece. Você não explora. Aquilo só acrescenta ao personagem. A tensão do personagem. Porque o natural seria explorar isso como sendo aquela coisa, olha ali, o cara vai beber, não vai beber. Mas não é isso não passa pela construção da história. É só um fato. Na verdade, eu acabei achando. Só acrescenta a construção dele. E na verdade, eu acabei achando que essas informações têm muito mais a ver com o relacionamento dele com ela do que com qualquer outra coisa. Assim, eles pararam de beber juntos, porque ele fala, e você teve alguma recaída? Ele pergunta isso pra ela também. E aí eu acho que a bebida tinha a ver também com o fato dela ter perdido o primeiro filho. Eu acho que, na verdade, toda essa parte tem muito mais a ver com o relacionamento dos dois. Pra mim ficou isso, assim. Mas eu acho que é mais do que isso, Paty, porque eu acho que esse filme, é como o Renato falou, ele é esse personagem. Esse personagem, se eu não me engano, ele tá em praticamente todas as cenas desse filme, tirando uma ou outra que, né, mostra o que tá acontecendo fora da cadeia, mas enfim, ele ele te pega na mão e você vai atrás dele, né? Eu acho que esses mínimos detalhes, inclusive a questão da bebida, que a gente não sabe exatamente se foi antes ou depois da questão da criança, mas eu acho que acrescenta muito a pessoa que ele quer esconder. Ele sabe que tipo de pessoa ele é, e a bebida aflora essa pessoa, e ele quer esconder essa pessoa. E quando ele tá na cadeia, ele precisa trazer essa pessoa de volta. O que mais me surpreendeu nesse filme, eu confesso, eu não esperava a trama dar essa reviravolta. Eu não sei se vocês visualizaram isso bem antes de mim, mas quando ele fala o nome do cara lá que ele deveria pegar, né? Christopher não sei o que. E é o cara que ele foi pra lá pra bater no cara, pra matar o cara, pra salvar a mulher dele. E na verdade não. Ele tá perguntando pras pessoas, ninguém sabe quem é o cara. Eu tava realmente intrigado. Cadê? Quando é que ele vai achar esse cara? E a trama não era só aquilo. Na verdade ele tava ali pra que o chefão pudesse encontrar com ele e se vingar dele, né? Então, de uma certa forma, esse filme é uma história de vingança pelo lado do vilão. Eu achei uma perspectiva interessante, assim, da trama, e eu confesso que me surpreendeu. Vocês foram pegos de surpresa também nisso? Ou... Fui, eu não esperava, cara, quando rolou isso. Eu esperava exatamente aquela questão dele ter que ir pro Cell Block 99 e começar, tipo, porrar 1000 pessoas. Porque a partir do momento que ele entrou e foi vendo que tinham camadas dentro da cadeia, tinha aquela cadeia, aí ele foi pra uma cadeia de segurança máxima, e dentro da cadeia de segurança máxima tem uma cadeia de segurança máxima, e aí que são começam... fases, né, não tinha começado. Exato, cara! São exageros maravilhosos dentro desse filme que remetem a jogos de videogame, que o cara tem que passar por chefões de cada fase pra poder chegar no boss final do jogo, e é maravilhoso isso, porque é tão, cara, tão exagerado, porque a cadeia máxima, né, o Cell Block 99, é uma fucking dungeon no meio de um presídio. Completamente. O cara entra, é um dungeon, ele entra num buraco lá que tem uma cela, é maior que a minha casa. Gigante o lugar, e o cara tá lá dentro como um grande vilão de filme dos anos 70, com os comparsas dele super caricatos, e da melhor forma possível, cara. É uma caricatura tão linda, é tão maneiro como eles apresentam isso, porque ao mesmo tempo não foge da realidade que aquele filme te apresenta. Sem dúvida. Foi uma coisa assim que aconteceu, mas eu tava indo junto, assim, eu tava, e agora?
Eu tava tipo, eu acho que você falou isso, né? Ele coloca você no lugar do personagem. Então ele pega você pela mão e vai te acompanhando. Então tem horas que parece que você tá ali dentro da cela junto com ele. Em vários momentos eu me senti assim, gente, que nervoso, incomodada assim com a sensação de que parecia que você tava ali junto, assim. Sabe uma né? coisa legal também? A questão toda da direção de arte, né? Como você vai passeando nos corredores e a coisa vai ficando mais introspectiva e escura. E como o Renato falou, né? Você vai descendo o submundo da coisa, parece que você tá passando de fase. As celas, a maneira como o diretor, ele trabalha as celas. A primeira vez que ele entra na cela, você vê a cela, né, limpinha, bonitinha, tem uma grade e tal. Não é muito grande, mas enfim, é um lugar limpo. E a coisa vai deteriorando, entrando num nível que você vai vendo que o personagem mesmo vai entrando num submundo completamente o cara entra numa desconhecido. cela cheia de eu acho merda que esses na lugares privada também e caco de vidro no chão. refletindo. Vocês esperavam o final, assim, da maneira que o filme, a gente tá falando isso, né, como a trama vai conduzindo por um lado, mas vocês esperavam que ele fosse se salvar ou que o filme fosse ter essa cena final memorável? O final fica memorável por causa da adição dos dummies, né, dos bonecos que eles usam durante Cara, isso o é filme. genial, isso é muito maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso, porque as minhas 3 cenas favoritas são de violência gratuita com os dummies e eles não se preocupam nem um pouco em disfarçar. A primeira, quando ele chuta a cabeça ele pisa na cabeça do maluco, a cabeça do maluco explode igual um melão, que é muito boa, e depois naquela outra que ele vai chutando até que ele arranca a cabeça do cara, quando ele bota a cabeça do maluco no buraco da privada, e ele vai batendo até que caia. É lindo, e o maravilhoso final, que é o tiro que ele toma na cabeça, que eles fazem um corte pra um manequim descarado. E foda-se. Você muito vê que é um puta manequim explodindo. É muito legal. Você não se importa, cara, porque é muito maneiro. É muito legal. Aliás, eu ele tenho não que falar faz o menor esforço. Eu tenho que falar o seguinte, na verdade, assim, eu até assisti uma entrevista, você estava falando de uma entrevista, que ele fala assim, que ele era muito fã dos filmes de terror dos anos 70 e tal. Eu acho que isso, na verdade, é uma espécie de referência, assim, né? Não só referência, como talvez uma reverência a esse tipo de recurso que se utilizava antigamente. E, cara, Total. Eu não acho que foi acidental, eu acho que foi proposital. Não, eu acho que foi gente, não tem como ter sido acidental. Eu vi algumas pessoas reclamando, falando, olha, os efeitos especiais, os efeitos práticos desse filme são problemáticos e tal. Mas eu também acho que ali tem uma... Sendo um diretor como ele, que é um cara que ele teve tanto cuidado em criar esses diálogos e as cenas, ele leva o tempo dele pra criar o filme, ele não faria isso à toa. Ele não acho que ele faria isso. Com a riqueza de detalhes, mas a gente tava falando disso agora, das celas, das locações. Sim, a riqueza de detalhes que você tem é super perfeito. Não faz sentido que de repente, nessa parte aqui vamos ligar o foda-se e vamos fazer de qualquer jeito. Você falou uma coisa que a gente não tem noção, não tem nenhuma referência com relação aos valores do filme, né? Na verdade, eu acho que de certa forma você pode ser que você tenha se aproveitado de duas coisas, né? Você se aproveita de um orçamento que talvez não seja tão alto, para fazer uma coisa mais estilizada de uma outra forma, né? Em algum momento eu vi eles falando que esse filme foi filmado em 3 semanas. Sim, eu vi também. 3 semanas, cara. Fiquei muito impressionada com essa informação, achei muito incrível. É uma informação muito interessante, mas eu vou falar uma coisa. Eu tentando relembrar esse filme e contar esse filme para algumas pessoas do meu trabalho e tal, pessoas que gostam de cinema que nem a gente, as palavras que estavam saindo da minha boca, eu tava pensando assim, cara, as pessoas devem estar achando o filme mais chato do mundo. Porque assim, o tiroteio que tem nesse filme, né? Nossa, inicia o segundo alto. É um dos tiroteios mais chatos que eu já vi na história. Mas, ao mesmo tempo, eu tava pensando assim, é como deve ser um tiroteio, de uma certa forma. Como deve ser. A pessoa levanta, atira, a outra levanta, lá do outro lado, atira. Não fica aquela coisa... Não, mas é chato, cara, porque eles estão a meio metro um do outro e ninguém se acerta. Eles acertam tudo que é lugar, menos um ao outro. Gente, mas eu vou dizer que isso é tudo que eu achei de mais legal nesse filme. O que me pegou nesse filme foi todas essas vezes que eu senti que, cara, deve ser exatamente assim. Ninguém acerta nada, você não tá vendo nada, a pessoa tá ali atrás, você tá atirando pra ver se acerta. Eu gostei muito dessa cena de tiroteio. Eu vou te falar uma coisa, às vezes eu vejo noticiário, e aí a gente vê assim, a polícia subiu o morro da Rocinha, teve um tiroteio de 3 horas e não sei o quê, nenhum bandido foi morto. Nenhum policial foi atingido. E aí você fica pensando assim, cara, esses caras estão trocando tiro há 3 horas, né? Aí você só escuta aqueles traçantes, o barulho do traçante e tal, você vê aquelas imagens. Ninguém se acertou. Você não acertou um cara, né? É isso.
Então, assim, às vezes acontece isso, né? Às vezes é a vida Cara, real. imagina 3 horas da cena do tiroteio desse filme. Isso, gente. Mas a mesma coisa as cenas das brigas. Eu acho que ele trouxe isso também. Aí que eu falo, o cuidado com o detalhe. Tem uma cena que você vê o japonesinho, que você não viu ele no filme inteiro. Você vê o cara treinando, você vê o cara é bom, hein? Esse cara é japonês e tal, né? Filme de ação dos anos 2000. Esse cara vai ser um adversário difícil. A briga acaba em 2 minutos. Em 2 segundos. Não, 2 minutos é muito. Genial, gente. Pois em 2 segundos ele É o acaba. cara que ele explode a cabeça. Que ele Pois é. chuta a cabeça no chão, não é? Ele pisa no crânio. Que Aliás, ele pisa na Ele cabeça pisa do no crânio do cara. e arrasta no chão, tira o rosto do cara, na verdade. Nossa, que é maravilhoso. É verdade, é muito bom. E ele faz muito isso, ele faz muito isso. Ele joga o cara no chão e pisa na cabeça do cara. Joga o outro no chão, pisa na cabeça do cara. E isso se repete, mas você vê que não tem uma coreografia ali, né? É quase como se não tivesse, é óbvio que tem, mas quase como se não tivesse. Ele quer resolver o problema, eu preciso chegar nesse cara. Então, pra eu resolver aqui rapidamente, pá, acabou. Porque, cara, tem uma coisa que me incomoda nos filmes de ação, é que é sempre isso, assim, o maluco tá lá com a arma, por que não atira? Você fica assim, cara, ele fica conversando com um bandido que vai matar ele, ou não vai, não sempre tem uma parada assim, o maluco finalmente pega o cara, e aí o cara tá ali na frente dele, ao invés de matar logo o cara, não, fica aquela coisa, conversa e não mata, e ele não, nesse filme realmente não tem isso, cara, não faz sentido, ele pega o cara e mata o cara imediatamente, cara, é muito genial. Cara, sempre tem, isso me tira muito do sério. É só um side aqui nosso. O primeiro episódio dessa temporada de The Walking Dead termina com um gancho exatamente disso, sabe? E não vai explorar. Tipo, tá o Negan e o Gabriel dentro de um container e o cara tá com um fuzil junto com um psicopata lá dentro. Aí ele entra e o Negan. E aí, você trouxe suas calças de cagar? Não, mas eu trouxe um fucking fuzil. Mata o maluco. Acabou a guerra, acabou o problema, vida continua. Só que não, a série não vai fazer isso, porque o cara vai ter uma arma, mas o cara vai quebrar ele psicologicamente, porque foda-se, né? É isso que a gente quer ver. Puxa Desculpa. logo o gatilho, né, cara? Não, mas tá certo, cara, é isso aí. Eu preciso botar isso pra fora. Muito bem, muito bem. Ô, Patrícia, você falou que esse filme não... Você falou na sua apresentação que você acha que esse filme pode ser pras mulheres também, né? Eu acho. Tem várias pessoas que eu penso imediatamente pessoas que eu não indicaria esse filme. São pouquíssimas pessoas com as quais eu indicaria esse filme. Vou perguntar pro Renatão também, porque ele indicou pra gente. Por que você acha que esse filme ele pode falar com um público mais amplo do que a gente imagina? Por toda essa construção de personagem. Apesar de ser um filme que explora a violência, a gente tá num momento em que, tudo é ruim, violência, não vamos falar de violência, não vamos ter violência nos lugares, não pode. Cara, mas a realidade não é isso, né? A realidade, a violência existe, a violência tá aí. Mas apesar disso, não é um filme que faz só isso. É um filme que tem toda uma construção. Então eu acho que essa coisa de você ter um personagem, que ele é bem construído, que ele caminha para um lugar, que tudo tem um propósito, né? É um roteiro que é muito bacana, muito bem escrito. Eu acho que isso pode acabar atingindo muito mais pessoas. Renato, deixa eu fazer a pergunta. Renato, você teria indicado esse filme para mim? Não. Eu achava que você não ia gostar. Tá vendo? As pessoas não me conhecem, cara. Que coisa. Para com isso que eu te recomendei 314 séries. Ô Renato, que eu adoro. Todas elas você gostou. Te surpreende a Patrícia ter gostado desse filme? Me surpreende, cara. Pelo simples fato eu sei que o filme tem muito mais do que a simples violência. E tudo que é violento no filme é justificado pela história, pelas ações dos personagens. Mas ao mesmo tempo é tudo muito gráfico. E ele tem um estilo muito próprio. Como a gente comentou aqui, que é muito legal, os dummies, os efeitos práticos, né, a fratura exposta, aquela agressividade toda, e eu particularmente não achava que isso agradaria a ela. Qualquer pessoa poderia achar esse tipo de coisa muito gráfico ou muito tosco. Acho que a palavra que me dificultaria vender esse filme para o pessoal do meu trabalho, por exemplo, que gosta de... Renato, pega aí pra mim o Velozes e Furiosos, o Piratas do Caribe, sabe? Então eu vou falar, cara, assiste o Brawl do The 99. Aí o cara vai ver e no final tem um manequim levando um tiro na cabeça. Eu falo, cara, que merda é essa que tu mandou ver? Fiquei 2h20 e o filme não acontecia nada. É difícil, sabe? Não é pra todo mundo que você vai indicar. Mas não é mesmo. Exato, mas ao mesmo tempo, aí que eu acho que ele acerta. Porque ele não só agrada quem gosta do gênero de ação, mas ele agrada quem gosta de drama, quem gosta de cinema. Porque ele faz homenagem, como a gente comentou, a filmes de ação da década de 70, ao gênero de Grindhouse Exploitation, que é um gênero muito específico. De vez em quando sai filmes de homenagens a isso, e nem todos eles acertam. O próprio Grindhouse do Tarantino e do Robert Rodrigues divide a opinião muito do público. Então, para quem gosta desse tipo de
de filme, é um prato cheio, sabe? O filme ele acerta em pontos pra várias pessoas de gostos diferentes. Então eu acho que é por isso que ele acerta num público muito maior do que só os amantes de filme de ação. Perfeito. Eu ia falar, sabe uma coisa que eu não falei? Qual foi a minha cena memorável? Por favor, pai. A cena depois que ele quebra o carro. Que ele entra e ele senta no sofá. Isso, tem aquele E diálogo. ele conversa com ela. Nossa, cara, eu juro pra você. Que cena incrível. Sim. E ele acabou de perder o emprego, né? Então você... Acabou de perder o emprego, É. descobriu que a mulher tá traindo ele e fala, tipo, pô, e aí? Como é que a gente vai fazer pra resolver isso? Que isso, cara? E quando que você ia ver isso num filme de ação? Não. Nunca. O maluco assim, tipo, né? Porque você tem as duas coisas, né? Você tem essa ode à masculinidade, porque é um manly man, né? Da melhor espécie. Mas você tem essa coisa do sensível, do cara da realidade, né, cara? A realidade do casamento, quando a pessoa te traz, você não sai por aí batendo a porta e vai embora. Sim, não é tão fácil sim. assim. E a Ele vida não é tem tão a simples. reação dos dois lados, né? Ele reboca um carro, depois ele entra pra conversar. Antes ele descarrega a raiva dele, que ele sabe que senão ele vai descarregar no lugar errado. Mas você sabe uma coisa interessante também? A maneira que esse filme pula o tempo e você vê ele já... Você entende as coisas que vão acontecendo. Ele não precisa explicar em diálogo. Você entende que ele tá traficando. E quando ele entra naquela casa, eu falei assim, o chefe dele deu a chave da casa pra ele. Eu pensei imediatamente. Na verdade, é a casa dele, né? A mulher dele tá lá cozinhando. E aí você, caraca, ele tá rico, né? Então, tipo... Isso é uma maneira muito interessante que o filme vai já jogando as coisas em você, você vai, então isso, né? E ele não precisa necessariamente parar, como vários filmes fazem, pra explicar que, olha... Pra explicar. Se eu não tivesse ido trabalhar pro fulano, a gente não teria essa casa, tá? Né? Não precisa disso. Nossa, isso é foda. É muito inteligente, assim, é que você explica tudo sem precisar falar nada, né? As coisas vão simplesmente acontecendo, é muito legal. Pois é, mas você falou dessa cena do início, do diálogo dele com a namorada. Eu queria destacar a Jennifer Carpenter nesse filme. Pra mim, ela teve altos e baixos no Dexter e quando a série... Pra mim também. Quando a série terminou, ela não tava nos altos. Longe até disso. Mas eu acho que ela tá muito bem nesse filme. Eu gostei bastante do personagem dela também. Ela não é só a mocinha em perigo. Não, ela não é só a mocinha. Ela não é a mocinha em perigo. Isso eu achei legal. Eu queria destacar também o Clark Johnson. Ele já fez vários filmes, né? E dirigiu SWAT, aquele filme com Samuel Jackson. Tá nesse filme, ele faz o policial, que tem um diálogo até interessante com ele. Don Johnson. Como a gente não falar do Don Johnson, né, cara? Don Johnson, sempre fazendo aquele filho da puta. Detestável. Era ótimo toda vez que ele tava. Cara, e o Dukier também, né, cara? Que tá muito bem. Cara, que medo. O Dukier também. Daquele cara. Sempre que legal vê-lo, né? Pois é, sem dúvida. Porque ele tem uma cara assustadora, ele é asqueroso. Sempre. Você olha pra ele e você já fica assim, cara, ele tem cara de cientista maluco, assim, daqueles que, sei lá, que faz aquilo mesmo que disseram que ia fazer no filme. Ele não tem cara de maluco, ele tem cara de, sei lá, dessas pessoas muito frias que fazem coisas bizarras, sim, assim. Sim, escolheram o ator certo, assim, né? Que isso, cara? Como assim ele teve coragem de sentar ali e falar pro cara, olha só, a gente vai desmembrar o seu filho dentro da barriga da sua esposa. Oi? Que isso, cara? Eu fiquei com muito medo disso acontecer, porque eu não sabia pra onde o filme ia. Eu falei, cara, isso não pode acontecer. De tudo que pode acontecer, só não pode acontecer isso, porque do jeito que tá mostrando, vai mostrar isso. Mas não só isso, assim, até os personagens menores, o cara que ele trabalha, né, o traficante que ele trabalha, pelo erro dele, de uma certa forma, indiretamente, ele foi parar na cadeia, não tão indiretamente assim, mas, e você vê que ele mantém uma amizade com o cara, né, ele, aliás, muito legal a maneira como as pessoas chamam ele de Brad e ele Bradley. Fala Bradley. Algumas vezes no filme eu acho genial isso, é um detalhe também que é perfeito, mas como o Bradley ainda tem uma amizade com o cara e o cara deve alguma coisa também, quer dizer, tem essa camaradagem entre os dois, onde ele sabe que ele pode pegar o telefone e ligar pro cara e o cara vai salvar a mulher dele, né? Isso eu também... E ao mesmo tempo não é algo que o filme precisa explicar o porquê que exato, existe. Perfeito. Esses detalhes mínimos eu acho que funcionam muito a favor do filme. Com isso, eu acho que a gente pode encerrar esse cast. Vocês tiraram alguma mensagem do filme? Vocês acham que o filme, além de tudo isso que a gente falou, de toda a briga, toda a violência e todos os diálogos interessantes, passa alguma mensagem também? Ou ele é só um escapismo? E que nota vocês dão pra esse filme? Vou começar com você, Renatão. Cara, a mensagem que eu tirei é Don't fuck with Vince Vaughn. Excelente mensagem. É só isso que eu posso tirar desse filme. Eu acho que ele é muito competente pro gênero. Eu acho que ele expande o gênero. Ele vai um pouquinho além. E eu gosto muito das homenagens que o filme traz. Eu gosto muito dos exageros que o filme traz. E eu acho que uma nota 8 é bem sólida pro filme. Então eu dou nota 8. Muito bem, Paty.
Cara, a mensagem pra mim ficou assim, que os filmes de ação sempre podem ser muito mais do que o que a gente vê. Porque a gente sempre acha que filme de ação tem que ser só isso, né? Tem que ser só escapismo, tem que ser só esse monte de tiro que a gente sabe que ninguém vai morrer e não sei o quê, que a gente já meio que previsível. Eu acho que ficou bem claro, assim, que não, né? É um estilo de filme que tem muito mais, ou pode ter muito mais a oferecer. E, na verdade, assim, também tem uma coisa com relação à violência, né? Que a gente acaba rejeitando muito essa coisa da violência, né? Como eu já falei, mas a violência é necessária muitas vezes, né? Então, eu acho que tem isso também, assim, de como que faz falta a violência em muitos momentos da vida real, assim, até às vezes. A gente acaba rejeitando, mas a violência, ela faz parte do mundo, assim, ela faz parte da nossa história, ela faz parte da vida. Então, eu acho legal você ter um filme, assim, que explora a violência de uma maneira que é inusitada, talvez. Sim. Eu acho que, de uma certa forma, além de tudo isso que vocês falaram, a jornada desse personagem eu acho muito legal. Pra mim, a mensagem que fica é essa também, de que às vezes você continua dando murro na vida, né? E a vida vai continuar te dando murro. Parece aquela coisa que o Rock fala. Mas é legal você ver isso nesse personagem, que o filme fala um pouco da economia também. Tem que liberar um cara como ele, né? Ele, logo no início do filme ele perde o emprego. E aí a única alternativa que ele tem pra sustentar a família dele e poder manter o casamento dele é entrando pro crime. Ele se vê numa sinuca onde ele sabe que ele não vai sair vivo. Não tem a menor chance dele sair dali vivo. E que ele acha ainda uma maneira de fazer o certo. É muito interessante, tem muito a ver com o ser humano também, de estar sempre lutando. No última esperança, até eu cair morto, eu vou conseguir superar isso aqui, vou conseguir pelo menos fazer alguma coisa que preste. Essa questão toda do cinema também que vocês falaram, indiretamente também é perfeita. A minha nota, a Patrícia não deu nota, mas a minha nota, eu dou 8,5 pra esse filme. Dou 8,5. Eu dou 8,5, eu teria dado 8,5 também, se tivesse me perguntado. Sentiu um rancorzinho? 8,5 minha não. 8,5. Sem dúvida nenhuma, é um dos filmes desse ano que mais me surpreendeu. Uma das grandes surpresas do ano. Obrigado, Renatão, por me indicar esse filme. Obrigada, Renato. Obrigada, Marcela, por me indicar o filme. E eu gostei muito e, como eu falei, espero revê-lo muito em breve. Queria agradecer demais a presença de vocês. Vou começar com o Renatão. Renatão, você ficou muito animado, né, de fazer esse cast. Me agrada muito fazer o cast de filmes desconhecidos, pequenos, independentes, porque são os casts que, como eu falo, às vezes as pessoas vão descobrir esse cast daqui a 2, 3 anos. E aí a gente tá fazendo o cast do Filmes do Mês e aí aparece alguém comentando sobre isso. E, pô, que legal que vocês fizeram, né? Eu vi esse filme, ninguém falou desse filme. Queria agradecer mais uma vez aí a sua presença, a sua participação. E, por favor, deixe seus contatos, né, pros nossos amigos. Pô, eu que agradeço, cara. Sempre um prazer vir poder falar de filmes aqui no Ratos. E especialmente esses filmes independentes que a gente não tem oportunidade de poder trocar uma ideia, sabe? Então sempre é legal. É um dos tipos de cast que eu mais gosto de fazer aqui. Quem quiser me encontrar, tô nas redes sociais, Facebook e Instagram, /RenaMaciel com 2 L's no final. Também tô no Letterboxd, sempre tô colocando lá os filmes que eu vejo, comentários de todos os filmes. Procura Renato Maciel ou Renan Maciel também com 2 L's no final. E também tô no site Rota Cult, sempre escrevendo críticas e coisas de cinema. E é isso. Valeu, galera. Até a próxima. Muito bem, obrigado, Renatão, mais uma vez. Patrícia, você também. A gente se surpreendeu. Assim como se surpreendeu com o filme, surpreendeu que você fosse gostar desse filme. Claro que a gente sabe que você é um amante do bom cinema, mas tem coisas nesse filme que eu não recomendaria pra minha irmã. Realmente você, como quase equivalente, eu fiquei muito surpreso. Queria agradecer, queria que você deixasse seus contatos também, caso as pessoas queiram trocar uma ideia sobre o filme, enfim. É curioso, assim, porque realmente eu acho que não partiria de mim assistir esse filme. Eu acho que se eu tivesse visto alguma coisa passando, eu talvez não teria... Assim como eu talvez não tivesse visto vários outros filmes que eu acabei vendo por indicação de vocês. Então, eu agradeço sempre, assim, quando você fica, assiste esse filme que é legal. É muito bacana você ter essa chance de sair da tua zona de conforto com relação àquilo que você assiste, porque a gente sempre se surpreende. Muitas vezes a gente tem essa possibilidade de surpreender e pensar em coisas que geralmente a gente não costuma pensar, né? Eu sozinha não teria ido ver esse filme, eu acho. Mas com uma boa indicação de vocês, é quase que impossível que eu não vá correndo ver. Isso acontece sempre. Eu agradeço muito a oportunidade de ter vindo aqui conversar com vocês sobre esse filme, que realmente foi uma surpresa. Estou também nas redes sociais, Patrícia Costa. Tem também as minhas críticas lá no Rota Cult. Só me procurar lá. E até a próxima. Muito bem. Eu só queria dizer o seguinte, se você conseguiu chegar até aqui no cast, se você já viu o filme ou não viu o filme, tem gente também que, né, escuta os spoilers mesmo assim. Eu duvido você ver esse filme e não querer falar sobre ele. Foi assim que esse cast nasceu, na
verdade, né? Eu falei, eu preciso falar deste filme com alguém. Como a Patrícia já acabou vendo e o Renatão já tinha visto também, a gente resolveu fazer esse cast e eu acho que foi muito legal e foi muito especial fazer com vocês, que foram os participantes do cast do Clube da Luta também, né? Parece que esse tipo de tema atrai a gente. Verdade. Mas ó, viu só como é que eu não era tão surpreendente assim, o meu gostar? Tá aí. Viu só? Eu já tava aí desde o Clube da Luta, ó. Uma surpresa no final do cast. Eu sou Marcelo Cipreste, você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo, inclusive este, Brawl in Cell Block 99, no meu letterboxd.com/mcprest. Ratoscast mais uma vez agradece sua companhia, um abraço e abre o olho, Tarantino. Eu devo confessar uma coisa. Eu vi esse filme, eu tava passando roupa no sábado. Tava passando roupa num sábado. E aí eu fico vendo televisão, né? Geralmente eu vejo o filme que eu já vi. Então eu só fico ouvindo o filme e tal. Eu quase queimei minha roupa umas 2 vezes. Porque eu juro que eu me desligava, cara. Em algum momento você desistiu de eu desisti. passar a roupa, eu desisti. Pra ver. Quando a primeira perna quebrou e o osso pulou, ele, falei, caralho, fudeu. é hora de pagar. É hora de parar. É,